nossos dispositivos, né, de produção de informações, seja entrevista, seja observação participante, grupo focal, roda de conversa, trabalho com imagens, né, análise de documentos, seja o que for, tá? Obviamente cada projeto tem a sua disponibilidade, né, e direcionamento para que dispositivo de produção de informação, né, nós vamos dirigir, nosso construto de pesquisa que vai determinar isso. Nós vamos produzir o que em geral se chama em pesquisa de corpus empírico, né, que é o conjunto das informações que nós, né, produzimos, com toda a preparação, né, dos nossos dispositivos, nossos roteiros de entrevista, nossa explicitação do grupo local, tá, os pontos das observações que nós fizemos, que qualificam esse corpus empírico. Obviamente, a preparação, né, naquilo que se chama de coleta de dados, tá, é fundamental para você qualificar as suas informações. Bom, uma boa entrada em campo, uma boa preparação dos dispositivos de produção de informações também dará um bom projeto para dar a sua pesquisa. Tá? E isso tudo vai justamente nos proporcionar aquilo que a gente chama, repito, de corpus empírico, conjunto de informações que as nossas entrevistas, que a nossa análise de documentos, que nossos questionários abertos, no caso da pesquisa qualitativa, a história de vida, seja lá o que for, tá? Diário de campo e assim por diante, proporcionam enquanto informações, né, sobre o fenômeno que nós estamos estudando. Tá bom? E para entrarmos na análise, a gente tem uma primeira parte que a gente chama de pré-análise. A pré-análise vai nos perguntar assim, né, você exercitou aquilo que é uma das condições de rigor da pesquisa qualitativa, né, a pluralização das fontes, tipo, você foi aos documentos que é necessário a sua pesquisa, não uma coisa abstrata, né, é necessário a sua pesquisa, você fez as entrevistas que você criterizou como importantes, tá? Você fez o grupo focal que você achou bem importante, que você gostaria de um debate sobre o assunto que você, a temática que você está pesquisando, você contextualizou bem, tá certo? A comunidade, a escola, uma sala de aula, uma instituição com a qual você fez a pesquisa, ou seja, essa pluralização, que em geral nos nossos livros está como triangulação. E a ideia de triangulação não é boa, não são 3 vértices apenas que vão, mas é muito mais que isso. Tá? Você prefere a ideia de pluralização, ou seja, de forma criteriosa, eu pluralizo. Para que isso? Para quê? Porque eu tenho um objeto que se move, eu tenho um construto de pesquisa que se move. Olha lá o filme Narrador de Javé. Tá? Antônio Bias se deparou com um movimento extremo da complexidade, que enlouqueceu ele. E que possivelmente uma das hipóteses é que paralisou ele. Sabe, eu não vou conseguir porra nenhuma com um negócio desse. Não, quer dizer, um fala que foi da Leste, o outro fala que foi da Leu, o outro fala que foi a questão de gênero entra no meio também, não, foi Maria, que foi a heroína da narrativa. Ou seja, claro que o cinema intensifica a narrativa para poder nos impactar. Mas olha, é isso que a gente vai encontrar. Tá? E aí essa pluralização, em vez de ser complicada, como a colega colocou, tá? Porque ao pesquisador ainda no começo de formação, né, é uma complicação, não, é a complexidade, tá, das realidades humanas que nos aparece assim, que emerge assim.
O que nós temos que fazer, o que nós estamos colocando aqui, a pré-análise é a pergunta: eu pluralizei o necessário para chegar a esse movimento complexo, tá, do fenômeno que eu quero pesquisar? Essa é uma boa ideia, tá? Porque senão você não pega o movimento. E esse movimento é um movimento que não tem só consenso. Você tem consensos, né? Bem redondinhos. Você tem consensos não resignados, eu concordo, mas não é bem assim, tá bom? Você tem contradições, você tem ambivalências, você tem paradoxos, tá aí o filho. Tá? Que se você tenta pasteurizar isso, jogar para debaixo da tapete, você não está fazendo pesquisa com práticas humanas. E educação é uma prática social. Tá? Não é pegar isso e botar aqui, não é assim não. Tá? A fenomenologia nos diz de forma bem interessante, né? Toda existência já é interpretação. Tá? A existência já é interpretação. Então, ou seja, nós somos seres que produzimos nossas realidades atribuindo sentido para elas. Isso é de importância fulcral para a pesquisa qualitativa. Se eu não for atrás do sentido, do significado, dos pontos de vista, tá? Da definição das situações, bom, eu não vou ter a riqueza, tá, da construção do mundo humano. Tá? E tudo que nós realizamos está impregnado de sentido, impregnado de significados, tá? Impregnado de ponto de vista, de opiniões. E é assim que a gente vai edificando a nossa realidade. Conflito, consenso. Tá? Óbvio que você pode ter conflitos intensos ou não. Tá? Na forma de perceber, de narrar, etc. O filme nos deu um exemplo bem radical de conflitos intensos. Tá? E foi a intenção do filme chamar a atenção para isso. Por isso que é um belo filme da perspectiva da etnografia. Tá? Nem tudo vai ser assim. Tá? Você vai ter momentos de narrativas que se encontram, convergem com alguma outra incompletude, alguma outra contradição, mas, tá bom? Outras vezes não. Tá? Por exemplo, num estudo sobre casos, tá? Num estudo de caso, por exemplo, o que eu fiz, tá? Os conflitos, as contradições, tá? As disputas sobre narrativas de sociedade e de educação foram intensas, você leu. Tá? Eu peguei um senso, um esforço muito grande, porque o meu pensamento já estava refinado para ir chegar lá. Por exemplo, a perspectiva da educação compensatória de base é a ciência mista, né? Que era a política de Estado à época, com a perspectiva de educação comunitária pautada, né, e vinculada nas experiências da comunidade e suas lutas. Tá? Que era o consenso disso aí, né? E essas duas perspectivas, elas disputavam, né, qual é a educação para a sociedade. Cada educação popular, cada educação estatal de base, ou seja, diametralmente oposta. Mas tem um momento que você vê o acordo. As duas dão uma educação infantil com um valor muito grande. Agora, quando diz assim, como fazer, aí ó, diametralmente opostos. Tá? Esse movimento, tá, que cheguei a ver um consenso, não resignado, obviamente, aí, mas o tempo todo eu fui mostrando os processos de contradições, de paradoxos, de ambivalências, e afinal de disputa sobre o projeto de educação para um projeto de sociedade. Tá? Olha como é que você pega isso. Você pega pluralizando fontes, pluralizando narrativas, senão você vai ter dificuldades. E se você põe isso para debater a tapete, aí é desgraça na frente. Tá? Porque o pesquisador experiente vai dizer assim, mas o que você fez com isso aqui? Você só achou que você gostaria de achar. Daí o perigo da sobreexplicação. Tá? Da não pluralização, inclusive no nosso assunto. Então, a ideia da triangulação, que nos meus livros de metodologia você vai encontrar ainda isso, não tinha uma palavra melhor, isso é muito comum, né? Eu concordo plenamente com o Bakhtin que nenhuma palavra, né,
cabe a riqueza, a complexidade de qualquer outro realidade, né? Mas, em algumas palavras, em alguns momentos nos diz melhor, como diz Stanley Hawking, é melhor para pensar do que outras. Tá? A ideia de pluralização é bem melhor do que a ideia de triangulação. Triangulação é restringida nas opções. Bom, isso é importante, você se perguntar no momento da pré-análise, o quanto eu pluralizei minhas fontes, minhas informações, tá bom? Para pegar o movimento do fenômeno, porque não está lá paradinho esperando como uma verdade estável, absoluta, não existe isso em nenhuma prática humana. Sim, de uma forma de vida. Uma forma de vida. É uma das. 2, saturação. Tá? A gente vai se aproximando de questões muito mais técnicas, mas também a pluralização é uma forma técnica de você conseguir esse rigor. Veja, quando você tem seu corpus empírico, para que chegou depois, é o conjunto de informações que eu produzi a partir de uma certa sistematização. Como estava lá no projeto, será que eu produzi boas informações e tal? Olha, se você fez um projeto cuidadoso, se você adaptou bem o projeto na entrada no campo, se você produziu seus dispositivos de produção de informações, suas entrevistas, criterizada, olhando para a sua questão de pesquisa, assim, ela está de acordo lá com o que minha questão de pesquisa está querendo que eu responda? Ou tem digressão? Se tem digressão, deixa eu melhorar aqui e tal. Se você fez isso, quando você acaba de produzir o seu corpus empírico, que você olha uma entrevista com uma professora, com uma outra professora, com uma diretora, com um estudante, o que eu faço com isso? Aí você vira Antônio Biar. Nesse momento, que diabo eu vou fazer com isso? Tá? Documento, que o documento não diz o que a narrativa diz. Tá? Você olha assim, é algo. Isso aqui é uma incoerência, um paradoxo só, e vai me enlouquecer. Não, porque eu perdi o projeto. A produção dos dispositivos de produção de informação. Tá? Como você criterizou tudo aquilo para responder a sua questão, e isso é fundamental, eu tenho que enfatizar aqui a vocês. Prega a questão de pesquisa na parede da frente do seu quarto, de frente à sua cama. Você acordar, está ali, ó. É isso que eu tenho que responder. Isso no dia de dormir, né? É isso que eu tenho que responder. Tudo que eu fizer é para responder isso aqui. Aí você diz assim, eu ouvi um colega numa banca dizer, para defender os seus estudantes, e aí essas defesas não são boas às vezes, assim, quando eu comentei, olha, o problema é que na conclusão você não chega àquilo que você prometeu na sua questão de pesquisa. Simples, tá? O orientador fez assim, mas porque meu estudante não gosta de gavetinhas, Roberto? Por isso, como é que eu vou responder isso? Totalmente sem sentido. Mas queria defender. Aí eu não respondi na hora para não ficar, não queria, um colega caro, não queria discutir, tensionar mais. Você tem que ter, em determinado momento, a gente tem que dar um timezinho para poder distensionar, mas ao final eu coloco assim. Deixar de responder a questão de pesquisa que norteia todo o projeto. Não é questão de gavetinha, não, é de responsabilidade. Eu prometi a uma comunidade, ao final e ao cabo, responder uma questão que está comprometida, inclusive, com essa comunidade, com essa instituição, com uma instituição universitária, assim por diante. É um ato ético. É um gesto ético. Tá? Claro que a pessoa pode fazer isso não por uma questão moral, mas por uma questão de atrapalhação técnica, e não consigo entender direito e fez o negócio. Mas olha, transversalizando isso, responder a uma questão de pesquisa de forma competente, bem feita e rigorosa, é um gesto ético.
Afinal, eu disse às pessoas que iria responder essa questão. Me preparei todo, né, estudei, tal, fiz todo o percurso, ou itinerância, né, melhor dizendo, para chegar lá. Eu posso até ter um problemazinho aqui, um problemazinho ali, perfeito, qualquer pesquisa de uma pessoa que está começando, sem problema. Agora, você não responder, e ainda, né, porque meu estudante é muito, né, exuberante, não gosta de gavetinha, gosta de se enquadrar, não há enquadramento, não. É uma confusão que as pessoas imaginam que uma coisa é enquadramento, outra coisa é uma responsabilidade diante do que você prometeu. Se eu faço uma pesquisa, tá, algo assim, né, como pergunta, qual o conceito de educação, qual o conceito de infância, das políticas de educação infantil da Prefeitura Municipal de Salvador? Eu tenho que responder ao final. Eu vou entrevistar, eu vou ter documentos, eu vou fazer um focal, eu vou criar meu quadro empírico, que ao final responderá. Enfim, a partir da pesquisa, a partir da qualitativa, privada etnográfica, é interessante que no processo de interpretação popular, você retome a questão para o leitor dizer, opa, olha, tá? O nível de rigor dessa pessoa, de comprometimento com o leitor, dizer assim, olha, aqui eu estou respondendo a questão que eu, é fundamental. Pode transbordar? Pode, mas olha, primeiro assim, dê conta da sua responsabilidade, que é a questão de pesquisa que você elaborou. Depois, retribui batatas, proponha, crie tensões, debata, se inquiete, problema nenhum. Agora, garanta a sua responsabilidade, cara. Bom? Eu quero falar sobre a pergunta de pesquisa. Nesse exemplo que você trouxe aí, da gavetinha que não respondia à pergunta, eu me pergunto assim, ao longo da pesquisa, porque, por exemplo, a gente tem a forma de ingresso, que é seleção. Aí tínhamos um projeto inicial, que era responder a tal pergunta. Mas ao longo do processo, alguma implicância se a gente muda a pergunta em relação a quê? Eu entrei com tal objetivo e percebi que agora eu posso desviar ou buscar outro, porque tinha esse lugar de que volte a sua pergunta, só que de repente, na análise dos dados, enfim, na própria pesquisa, eu pensei em precisar de uma outra vertente, uma outra possibilidade. E assim, não sei se é permitido, assim, pode haver essa possibilidade de mudança de pergunta e lá no final eu não responder a pergunta inicial do projeto porque eu entrei, mas mandar uma pergunta para poder responder? Tem duas coisas aqui. Uma, que a gente tem uma experiência, né, Giovana, de que não pode, algumas universidades, né, crise do absurdo, incompreensível, tá, diante do que nós estamos dizendo, que o campo muda e aperfeiçoa o nosso projeto. Se é proibido, assim mesmo, tá? Não vou identificar, porque a questão é proibido mudar a questão. Não, querida. Aqui não, em várias universidades não. Você pode sim mudar a sua questão a partir da relação de aperfeiçoamento do campo. Essa ideia é como se o campo de pesquisa fosse, não pudesse nada. Ele é só o lugar onde eu vou coletar coisas e levar. Não. O campo dialoga com você. O campo lhe diz coisas. O campo lhe propõe. Mas tem instituições que literalmente proíbem, tá? Só que eu discordo, tá, radicalmente disso e não vejo qualquer importância nisso. Ó, porque tem livro que faz isso com títulos. Não, o título de entrada foi esse, não pode mais mudar. Tá? Aí é enquadra, aí é gavetinha mesmo. Bom, mas não, aqui, por exemplo, em várias universidades, não pode levar, aperfeiçoar. O projeto, como eu conversei com a colega, é uma projeção. Então não tem que endurecer. Rigor não é rigidez. Tá? Se é devir, se é projeção, ele será mudado pelos encontros que você, obviamente, tá? Você tem que ter um cuidado para que a mudança não seja, senão você acaba com tudo que fez. Não seja algo, agora eu quero outra coisa. Não é isso não. É a mudança em relação a algum detalhe, alguma inflexão que é necessária em qualquer planejamento. Bom, então, a ideia de saturação, eu estava conversando, você tem seu corpus empírico,
tá? É como você lê um livro muito interessante e você assim, eu gostaria de compreender mais coisas. Você faz uma primeira leitura do seu corpo empírico. Porque na produção de informações, tá? Você não está muito preocupado em fazer a hermenêutica, ou seja, a interpretação, vai sair, você ali mesmo está fazendo, pode até que anote, mas a sistematização, certo? Você se preparar para entrar no seu corpo empírico, esse é o momento primeiro que você tem que experimentar a saturação. O que é isso? Tá? No campo, tá? Vocês assim, já consegui, olhei para a minha questão de pesquisa, pelo menos em tudo que eu criterizei, produzir todas as informações que minha pesquisa fecha. Sem dizer nunca às pessoas do campo que você estudou, adeus nunca mais. Não, olha, cheguei num momento que não preciso, possivelmente, mais informações, mas veja, pesquisa é uma coisa que pode me colocar na condição de voltar novamente. Então, eu queria dizer a vocês que eu poderei voltar. Não vou abusar muito de vocês, aquela coisa, tá? Mas posso voltar. Tá bom? A saturação é a decisão de que chega. Vou parar a produção da informação. Tá bom? Você olha, dá uma lida, você olha para o seu material, olha para a questão, seus critérios. Os critérios vão entrevistar 4, 5 professores, da atuação, olha, Por que 4 professores, 2 estudantes, vocês foi esse número, mas porque a gente está conversando sobre o seu método. Olha, primeiro, uma das coisas fundamentais do seu trabalho, assim como qualquer trabalho, criterize por que 4 professores, criterize por que 2 professores ou 4 estudantes, criterize absolutamente tudo. Porque isso lhe ajuda, na hora que você chega na produção das informações, dizer, se eu olhar para os meus critérios, para ver se eu fiz tudo, se eu fiz, entrou no processo de saturação, eu posso sair de campo. Tá? É simples essa decisão. Só que você nunca diz adeus, tá? Até logo, quem sabe, eu volte, porque precisou de olhar um documento que não saiu a informação, lá achei que não saiu legal, eu preciso voltar para conversar com uma professora. Isso é perfeitamente plausível. Então a gente tem que deixar as portas abertas, mesmo que a decisão da saturação tenha sido tomada. Alguma pergunta sobre saturação? Eu quero só entender uma pergunta assim, quando o senhor fala de Roger, como é que perguntou a colega, no projeto, que a matriculação é um projeto, para doutorado, eu preciso constar lá, justificar lá, esses critérios no projeto em si? Deve. Deve? Eu não fiz isso ainda. Deve, porque assim, isso lhe ajuda, tá? Você não fica criando digressões, você sabe com quem você vai conversar, você sabe qual é a entrevista, por que você vai entrevistar, você sabe por que fez grupo focal com tais e tais atores sociais. Bom, isso lhe ajuda. E aí alguém, se você não fizer, irá lhe trucidar. Mas cadê os critérios de escolha dos sujeitos? Cadê os critérios de escolha do contexto? Cadê os critérios de escolha das fontes? Isso é algo de pesquisa qualitativa que é muito do rigor da pesquisa qualitativa e também de qualquer pesquisa. Tá? Se na pesquisa qualitativa os critérios são qualitativos, é a pertinência de uma fonte, a pertinência de alguns sujeitos que irão conversar com você, etc. Na quantitativa é um cálculo de probabilidade, certo? Que você faz, de amostra, etc. Tá? Os dois precisam de criterização. Por que eu usei esse universo, essa amostra, qual foi o cálculo estatístico que eu fiz para chegar a essa amostra significativa? Tá? São os critérios de rigor metodológico. Pesquisa qualitativa é a mesma coisa. Tá? Criterizar, isso deixa você bem. Eu sei por que eu escolhi esse professor e não o outro. Tá? Foi até conversa com o Roger. Criterizar o contexto, criterizar o campo. Tá? Não é difícil. Se você vai achando isso, conversa com o orientador, que é mais experiente, pode ajudar a criar esses critérios. Tá?
Alguma pergunta mais sobre a ideia de saturação? Polarização fica fácil, não é matemática. Saturação, você tem que sair com a hora, está na hora. E vocês é uma coisa, né, que é imposta. Tem um tempo, então, tem que sair de lá, senão eu vou. Agora, você tem na antropologia exemplos que o pesquisador virou nativo, né, ele vai sair mais. Aí é uma radicalidade existencial de alguém. Não quero mais ser pesquisador, eu quero ser, na antropologia, isso é jargão, quero ser nativo, ou seja, eu quero ser só um membro daquela comunidade, mas isso me basta. Deixa eu ser pesquisador. Na primeira opção tem que entender esse momento da saturação antes que a hidrelétrica passa a possibilidade da comunidade. E aquela comunidade estava interessante, porque o doutor está falando, cadê o negócio? Cadê o livro? Entendeu? E não acabava não entendendo. Bom, terceiro ponto da pré-análise, tudo isso é uma preparação. Você está se preparando para entrar na análise. Tá? É o processo de impregnação. Tá? Você já fez a primeira leitura para dizer, olha, isso aqui está interessante, tudo que eu me interessei, tudo que eu quis, tudo os objetivos já me orientaram, o que minha questão de pesquisa precisa, eu já fiz. A saturação. Tá? Precisa de algum detalhe, eu volto e assim por diante. A saturação. E impregnação. Sabe assim? Eu, para entender o livro, eu leio e cada vez assim. Por exemplo, esse filme é muito bom. Cada vez que eu assisto esse filme e debato com vocês, né, nossos colegas estudantes aqui, algo aparece que não foi debatido, não foi puxado, não foi. Então, o que é a impregnação? Eu pego meu corpo científico, ou seja, entrevistas, documentos, está transcrito antes disso. Não tem absolutamente ninguém para transcrever. Tá? O pesquisador é aquele que tem a competência estabelecida para o processo hermenêutico necessário, tá, a uma pesquisa. O hábito que alguns pesquisadores têm de mandar pessoas profissionais transcreverem, tá, é um ato inadequado, né, é um problema, tá, que a gente tem que tocar nisso com vocês. Por exemplo, o silêncio não é ausência de sentido. Tá? Veja o estudo de Goethe que Firmino fica citando. Uma piscadela tem N sentidos. Como é que alguém vai transcrever alguma coisa vai registrar isso? Vai literalmente, e literalmente não serve para nós. Tá? O que serve para nós é entrar no sentido, significado, tá, que aquela transcrição está nos oferecendo, a partir da preparação do pesquisador. Tá? Uma expressão como eu quero lá na seleção, você perdeu tudo, porque nesse tem uma ironia que fala alguma coisa que só você no contexto é capaz de escrever. Tá? Então assim, a descrição que eu não tinha falado para vocês é algo que a competência única é de vocês. Daí assim, o conforto de alguém dizer, será que minha pesquisa vai ser igual com as outras pesquisas? Meu Deus, eu vou falar a mesma coisa? Não vai não. Nem que quisesse. Não vai. Um momento é outro. Você pode até ter um tema muito desgastado, mas olha, você vai achar coisas ali que outras pessoas não acharam. Tá? A realidade está se movimentando, tá? E sua capacidade de entrar na interpretação não é igual a de ninguém, pode até, né, ter semelhanças, encontros, consensos, mas sempre alguma coisa será dita a mais. Tá bom? Então o processo de impregnação é uma leitura, 2, 3 leituras, e se você achar que é melhor 4, faça, para você se apresentar aquele texto produzido por você. Porque é a primeira vez que você se apresenta ao seu texto e ele é você. Que é o conjunto de produções e de informações que você
registrou ali. Esse momento é um momento, né, de preparação ainda. Tá? Você vai se familiarizar com o conjunto do corpus empírico. E aí uma vez, duas vezes, porque cada leitura vai lhe mostrando coisas. É como a gente escreve. A ideia de estou lambendo a cria do meu texto, é isso, né? Muitas vezes tem coisa que não era assim que eu gostaria de falar, e lá a escrita colocou. Aí eu preciso mudar uma palavra, eu preciso mudar. Quer dizer, essa impregnação, no caso da pesquisa, a impregnação é cada vez mais entrando no mérito das narrativas que estão ali registradas, das informações ali registradas. Tá? E olha, com a sua preparação, tá, você vai produzir justamente o conhecimento necessário, a resposta à sua questão de pesquisa a partir daquele corpus empírico. Então, a impregnação faz parte dessa pré-análise, extremamente necessária. Óbvio que desde a produção da informação de campo, você já vai constituindo coisinhas e anotando. Muito interessante, deixa eu anotar aqui. Já é o processo hermenêutico acontecendo. Tá? Isso quer dizer que isso já é o processo heurístico, ou seja, de revelação e criação acontecendo. Mas ele tem um momento mais sistemático, mais denso, mais intenso e mais tenso, que é pré-análise e análise, onde se dá justamente o momento da produção do conhecimento. Tá? Alguma dúvida sobre saturação? É muito simples. Impregnação. Essa leitura Impregnação, perdão. Impregnação. Seria o que ele escreveu assim, termos históricos ou das informações que nós conseguimos produzir durante a nossa pesquisa. Ótima pergunta. Veja, é o híbrido. Isso. Eu vou entrar nesse instante na produção de noções substançosas ou categorias, e isso vai ficar bem claro para você. Tá? Espero que seja. Mas eu já vou lhe adiantando. Na realidade, a preparação teórica, tá, não é a expectativa de que o que você vai encontrar lá que sua teoria falou. Não vai mesmo. Bom, você pode até encontrar algumas coisas, tá? Você pode até confirmar algumas coisas, mas não necessariamente e não linearmente. A preparação teórica e a experiência de campo, que forma um híbrido interpretativo, tá, que proporciona a produção científica e acadêmica do conhecimento. Esse híbrido. Certo? Por quê? Porque a teoria, primeiro, ela não é produzida para poder você encontrar o que a teoria produziu lá em outro momento, em outra produção textual. Não. A teoria é uma tentativa de compreender a realidade que é própria. Por exemplo, nós aprendemos que a teoria era para ser validada no campo. Ou que a teoria era simplesmente para contestar ou não o que está no campo. Olha, naquele livro, a teoria ética constituída do currículo, no primeiro capítulo eu falo disso. Eu fico questão de falar sobre isso. Tá? A teoria tem o seu próprio movimento singular, que o campo tem também. Só que as duas situações vão fazer com que você tenha o privilégio de se tornar um híbrido entre aquilo que você percebeu no campo e aquilo que a teoria, de certa forma, iluminou para você. Mas você pode dizer assim, mas o que eu estudei na teoria que eu não achei normal. Bom? Então a teoria, na verdade, quando a gente coloca, se mais um termo muito ruim, que algumas instituições ainda utilizam, que alguns orientadores ainda utilizam, que é a ideia de revisão da literatura, que é o nosso momento teórico. Você não está revisando literatura nenhuma. Não tem revisão da literatura. Tem um debate teórico pertinente ao construto da pesquisa, ou seja, o objeto da pesquisa. Você não está revisando absolutamente nada. Você está pegando uma leitura que ajude a compreender melhor o fenômeno que você quer estudar. Autores, com suas experiências, com suas teorias. Não tem nada de revisão da literatura. Isso é muito pouco para uma fundamentação teórica, para um marco teórico da pesquisa. Essa coisa de revisão. Não é
está revisando ninguém. Tá? Você está fundamentando e fazendo a opção por um corpo teórico que lhe ajudará a compreender melhor o fenômeno que você quer estudar. E essa compreensão vai se dar no momento em que sua preparação teórica, sua experiência anterior também, se encontra com aquilo que o campo está lhe dizendo. Esse híbrido, esse encontro, novamente, Madalena, é que dará a condição de você produzir suas interpretações. Certo? E será sempre assim. Agora, quando você tem determinadas orientações de pesquisa, que você tem que falar aquilo que a teoria da militância quer que você fale, aí não é um problema. São as corporações teóricas. Entre outras corporações. Não existe só a teórica. Existem as corporações também das comunidades. Fale aquilo que eu quero que você fale. Percebe? Aí você cria dois vieses perigosíssimos. Bom, então você encontra isso. Tá? Se você não falar desse autor que eu gosto, que eu quero aqui, você não nos permite. Então, faça o favor de se retirar. Desse jeito. Tá, vamos lá. Alguma pergunta mais sobre impregnação? É claro, né? Essa leitura atenta, refinada, preparada, tá? Que você vai fazer para você se apresentar a seu próprio equipe e ele a você. Ele vai dizer coisas que você não imaginava nesse momento dessa leitura. Já ali você vai ver coisas que você não imaginava. Bom, que pudesse existir. Tá? Bom, feita essa análise, nós tentamos tá? Vamos colocar aqui um pequeno exemplo. Para vocês enxergarem. Tá? A construção de unidades de significação. Tá? Feito o processo de impregnação, tá? Eu vou começar a construir as unidades de significação. Ou seja, um conjunto de fragmentos, tá? De análise, de interpretações que você vai fazer a partir das suas entrevistas, dos seus documentos, como é que eu arrumo isso para começar a realizar esse processo de construção de unidades de significação. E é você que vai criar essa unidade de significação. Avisa aos navegantes. Muitas pessoas confundem categorias teóricas com as categorias analíticas. As categorias teóricas são as categorias teóricas. Forçar que a análise seja a própria teoria é você produzir uma confusão de sua pesquisa. A teoria lhe ajuda ao final e ao cabo, tá? Você construir aquelas compreensões que a sua experiência singular, tá? Com a leitura teórica e o campo poderá produzir, e outras experiências, obviamente. Tá? Não vamos botar a teoria como uma única possibilidade de nos ajudar a compreender, na realidade não. Outras experiências. Ou não. Não temos dúvida disso. Tá? Então assim, imaginem que isso aqui é a tela do computador, o Word, tá? Em que você está lá com o seu material, seu corpo colocado lá no transcrito no seu computador, as entrevistas, o focal, os documentos lá, inclusive, digitalizados, colocados lá bonitinho. Tá? Vamos pegar, por exemplo, uma entrevista. Tá? Vamos também pegar, por exemplo, uma pesquisa imaginária que seria assim. Tá? O conceito de infância mediador da política de educação infantil da Prefeitura Municipal de São Paulo. Essa é a minha pesquisa. Eu quero saber qual é o conceito de infância que está mediando, tá? A política pública de educação infantil do município de Salvador. Está aí o que eu quero. Tá? O meu objeto específico está aí, é a educação infantil, o conceito de educação infantil, tá? Das políticas públicas, tá? Do município da Salvador, onde a educação infantil. Então, a
minha pergunta é simples, claro que eu peguei isso porque é simples, né? Qual o conceito de infância que norteia a política pública de educação infantil no município de Salvador? Eu não sei, você tem esse estudo, tá? Isso é até interessante. Eu entrevisto a professora, tá? Que é gestora da educação infantil, do grupo de educação infantil, e que concebeu, junto com esse grupo a política, entrevisto esse grupo, faço um grupo focal com esse grupo de professora, tá? Olho o documento, porque política pública, documento é imprescindível, olho os documentos, né? Coleto os documentos, etc. Tá? E vamos dizer que eu vou analisar agora uma das entrevistas que eu fiz com o grupo de gestor de educação infantil da Prefeitura Municipal de Salvador, olhando para a minha questão que pede assim, qual o conceito de infância que norteia a política pública de educação infantil no município de Salvador? Eu tenho que responder isso. É lá, é a minha responsabilidade. Entrevista a primeira professora gestora lá da Secretaria de Educação de Salvador. Tá? E ela diz assim, olha, está aqui, escrito, tá? Toda a entrevista dela. Olha, Roberto, tudo começou a partir de uma ideia crítica do conceito de infância como um conceito adultocêntrico, tá? Uma infância vista como coisa menor, imatura e insuficiente. Eu reservo aqui, grifo isso aqui, posso até dar uma corzinha a essa parte da entrevista, um amarelo, por exemplo, e crio aqui, tá, uma codificação que é sua. Veja, tá? É abordagem crítica ao conceito de infância. Abordagem crítica ao conceito de infância. Tá? ACI. Anota esse código, diz que ele significou. Certo? A partir da narrativa dessa gestora do grupo de pesquisa, do grupo de educação infantil. Tá? Lá vai a entrevista. Tá? Mais adiante, ela diz assim, e aí nós estudamos, tá? Justamente essas pesquisadoras de educação infantil brasileiras, né, que têm essa perspectiva crítica, como Sônia Kramer, Solange Jubim, Maria Malta Campos, etc. Vai citando. Aí você, né, que isso aqui ela continua na base crítica. Né? Isso aqui, o amarelinho de novo vem para aqui. Né? Fundamentos críticos no conceito de infância. Tá? Já vai a entrevista. A partir, eu vou encurtar a entrevista, tá? A partir desse debate crítico, tá? Para nós a infância, tá, é um período singular. Para nós, né, como construtores da política pública de educação infantil do município de Salvador, a infância em si ela tem uma singularidade. Tá? Ela produz sentidos e significados próprios. Eu dou uma outra corzinha aqui, tá? Vamos dizer um verde, e coloco um código. O conceito de infância começa a aparecer. Primeiro vem a crítica, depois vem o conceito. Tá? Olha, tá? Aí prossegue. A cada narrativa, tá certo? Isso pode se repetir, o amarelo se repete, ou o verde se repete, esse código se repete, ou cria novos códigos, dependendo do que o assunto que for tratado e o sentido que for sendo dado, tá, ao conceito de infância que norteia aquela política pública ali do município de Salvador da educação infantil. O que você vai obter disso aqui? Uma saladinha de frutas de códigos, que você sabe o que é, porque está tudo anotadinho lá, o que cada um deles está dizendo para você, e um arco-íris ampliado de cores. Ou seja, um pedaço de narrativas que parecem para alguém, mas que diabo é isso? Está dizendo aqui, não vai entender nada, mas para você está dizendo muito. Você está respondendo justamente através de um conjunto de fragmentos, está catando através de um conjunto, gravando através de um conjunto de fragmentos, o que
sua questão de pesquisa está interessada. No caso aqui, o Conselho de Infância, que não tem uma política pública para a educação infantil. Só que você tem aqui algo totalmente fragmentado. Mas é fundamental você fazer essa primeira garibagem, tá? De que sentidos, significados, ações e realizações estão sendo realizadas para chegar àquele conceito de infância que você está buscando. E que esse grupo você selecionou, criterizou. Claro, você pode entrevistar secretário, mas aqui vamos nos limitar para o nosso exemplo. Que esse grupo está lhe dizendo, como aquela política pública criou esse conceito de infância, que é, em educação infantil, algo fundamental, né? Que perspectiva de infância é uma pedagogia da educação infantil do trabalho, tá? Mas aí é outro debate, para a gente. Ora, essas unidades de identificação, essas codificações vão criar para você, imagine essa entrevista já tem um bocado de código, tá? Eles podem se repetir em outra entrevista ou não, mas é possível, tá certo? Podem ser semelhantes, podem criar algumas direções. E você vai codificando e marcando com uma corzinha, tá? A cada código e sua singularidade, porque estão dizendo coisas importantes que sua questão quer. Isso a gente chama de construção das unidades, por isso que é unidadezinha, não unidades de educação, unidade de coisas que têm sentido para a resposta da sua pesquisa. Bom, chega a hora, fundamental, tá? Que é a construção do que nós chamamos de noções subsulsoras, e aí é uma construção nossa. No momento que eu escrevi esse livro de capa preta, não sei se ele está por aí, tá? Isso aí, de mano, por favor. Esse aí lá dos anos 2000, isso, 17 anos, nossa. Eu não estava satisfeito com a ideia de categoria. A categoria estava vindo muito com um discurso de ou reprodução da teoria, categoria teórica, ou muito de categoria como o positivismo entendia a categoria. Estava um ranço muito forte. E eu fiquei pensando, nós ficamos pensando aqui em outros conceitos mais pertinentes, que conceito daria para sair da ideia de categoria, como na época tinha um sentido mais duro de levar a teoria para dentro do campo e fazer com que o campo falasse pela boca da teoria, coisas como tal. Tá? Eu chamei isso de noções subsulsoras. O verbo subsumir em português é raro, mas significa algo que acolhe. Tá? Algo que é um macro conceito que acolhe um conjunto de informações. Bom, a faculdade de educação subsume um conjunto de salas e assim. Bom, e noções subsulsoras nesse sentido, que na realidade são as tais categorias. Bom, para vocês que ouvem mais a ideia de categoria, não ficarem com dificuldade. Ora, como é que essas categorias são criadas? E aí, Emanuel, a sua pergunta. Como é que elas são criadas? Pelo conjunto de preparação teórica e outras experiências que você tem, é a experiência que é o híbrido. Tá? Elas não vão representar só a teoria, nem tem que ter o nome da teoria lá, ou das teorias que você quer. Porque não é isso que vai acontecer. Pode até ser semelhante, problema não. Tá? E depois eu volto aqui para como é que eu daria uma categoria para essa minha pesquisa fictícia, como é que eu construiria isso a partir dessas unidades de significação. Mas vamos aqui. Tá? Então, assim, o que é que vai acontecer aqui? Tá? Você vai olhar, tá? Essa parte mais difícil. Esse processo de análise e produção das unidades de impressão, vamos ver assim, o que é que, por semelhança, por temática, tá? Vai se agrupando nas minhas cores e nos meus códigos. De um conjunto de pedaços de unidades de educação, você vai juntar fácil. Você corta e cola os amarelinhos e coloca numa pasta, ou num arquivo, dentro de uma pasta. Corta e cola os verdinhos, que tem suas categorias próprias também, tem seu código próprio, e bota em outro arquivo.
que já está lhe indicando, tá, quais as grandes categorias que irá nortear a sua análise. Tá? Então imagine você aqui, né? Aqui nessa primeira entrevista eu acho essa qualificação, né, abordagem crítica à infância. Aí vou para outra entrevista da professora, aí ela, tá, como participou da minha experiência, eu queria também dizer que tudo começou a partir de um processo crítico sobre a visão de infância que a gente tinha, a gente tem que confessar isso, etc, etc. Olha que a narrativa não é a mesma, mas o assunto é. Tá? Mas a descrição ela vai ter a corzinha lá amarela. Essa corzinha amarela da primeira entrevista, da segunda entrevista, ou do documento, vai tudo para um arquivo só. O computador facilita, né? Porque antes o pessoal fazia com tesoura, fazia, né, com a caneta, tirava os pedaços do papel, ficha, não era isso. Tá? Olha, quando você faz isso, todos os códigos, né, sempre por semelhança estão ali, com suas cores, você está se aproximando, tá, das grandes categorias. Ora, e aí o que é que você faz? Tá? Porque há uma recomendação. No processo de análise, você evita, tá, com as categorias, a fragmentação das unidades de identificação, porque senão você enlouquece. Ó, em geral, uma pesquisa você tem de 3 a 4 categorias ou 5. No máximo você chega a isso. Tá? No máximo você chega a isso. Então, por exemplo, aqui, quando eu encontro, tá, a abordagem crítica à infância na entrevista,